Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus. Olá para você que acompanha a partir de agora o Entendendo a Bíblia aqui no canal do YouTube RTM Brasil. Lembrando que também nós estamos nas redes sociais como RTM Brasil, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter e o principal que é a nossa programação em rtmbrasil.org.br. E este programa que nós estamos fazendo aqui para o YouTube também vai nas plataformas digitais de podcast. E nós dividimos. Aqui a gente vai fazer uma live de 1 hora mais ou menos, que você vai acompanhar a partir de agora, mas nós cortamos para as redes sociais e também para os podcasts, nos podcasts e na programação da rádio em programas de 12 minutos. Eu acho que eu já falei que eu sou o André Castilho, né, professor Itamir? Se você não falou, fala agora, por favor. Eu sou o André Castilho. Colocou aqui, o Thiago Lisa já colocou aqui embaixo de mim o GC, gerador de caracteres. Olha só que bonito, entendeu? Hein? GC. É, isso aí. E eu tenho que explicar uma coisa, né, Itamir? A Renata Brujato não tá com a gente hoje. Não brinca. É porque ela tá de férias. E aí, bom, eu vou confessar o pecado. A gente não fez o cálculo direito dos programas e ela vai brigar com a gente, porque ela estava insistindo para a gente gravar antes, mas não deu também. O professor Itamir teve uma questão de saúde que ele precisou resolver, mas agora já está tudo certo, né, Itamir? Tudo certo, graças a Deus, mas também eu tive uma questão de viagem. Teve Nós viagem. Nós viajamos várias vezes verdade. aí. Eu viajei também. Você também viajou. E até a Renata viajou agora. Exatamente. Está voltando, acho. Então, logicamente, nós estamos fazendo um programa em dupla hoje. Hoje em André dupla. Castilho e Itamir Neves. Itamir Neves. É isso aí. E esperamos que para abençoar os ouvintes. Mas a gente sabe que a presença da Renata é um diferencial. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. E eu não posso... Eu quase esqueço de falar como que os ouvintes mandam as perguntas. É verdade, é verdade. Como que os ouvintes mandam? Tem um telefone. WhatsApp. E tem... Isso, tem vários meios também. Tem vários meios. Telefone, WhatsApp 11 974 181 456. Eu vou repetir. 11 974 181 456. Esse é o meio que a gente prefere porque dá para organizar melhor. O e-mail também é legal. Sim. Que é o ouvinte@rtmbrasil.org.br. Coloca no título Pergunta para o Entendendo a Bíblia. Pronto, aí vem direto para nós, a gente vai tentar responder. Vamos responder. Espero que a resposta seja adequada. Sim, mas que a gente vai dar uma resposta, a gente vai dar. Mas também, e tem gente já fazendo isso, pode colocar a pergunta no comentário do YouTube. É verdade, é verdade. YouTube, e aí coloca a pergunta no comentário do YouTube, que o nosso produtor Carlos Pelerran vai organizar para, junto com o Thiago Lisa, gravar, depois do Luiz Felipe ter ajeitado o áudio. Meu amigo, tudo você isso colocou toda a parte técnica. Sob direção técnica do Samuel Matos. Muita gente, mas tudo gente especial. É verdade. Vamos à pergunta de hoje. Que é uma pergunta que a gente já tinha praticamente ouvido, mais ou menos, não é isso? A gente quase... Na verdade, a gente respondeu. E aí que surgiu essa pergunta a partir da nossa resposta. O ouvinte Gerson Nascimento de Portugal, lá das terras lusitanas. Estive em Portugal agora há pouco. Fui lá em Portugal, fui em Lisboa, conheci Cascais. Olha muito só, legal. Que bênção. A voz que Daniel ouve gritando do lado do rio é a voz de Deus? É uma pergunta muito delicada e muito direta. É a voz de Deus ou não? Vamos primeiro ler o texto bíblico? Isso. Daniel 8, a partir do versículo 15. Vou ler aqui na Nova Versão Internacional 2021. Não, 23, 21 essa. 21. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem. Eu ouvi a voz de um homem que via do Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Então, já de cara aqui, Itamir, nós temos dois personagens. Bem clara. Olha, ele ouviu a voz de um homem e esse homem disse... Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Isso, então ele vê um homem e aí uma voz que diz para esse homem e chama esse homem de Gabriel. Exatamente. Certo?
E Gabriel, pelo que nós entendemos pela Bíblia, não é um ser humano só. Não. É um ser celeste. É um arcanjo, né? É um arcanjo. E aí, então, ele está falando para o Gabriel, dá para esse homem, para Daniel, né, que é o profeta, dá o significado da visão. Interpreta a visão para esse homem aqui, para o Daniel. Isso. Então, aí a gente inclusive falou foi inclusive no programa passado que, pelo contexto que nós vemos aqui, essa voz que ordena a Gabriel, pelo contexto, a gente entende que é a voz de Deus. Sim. Até porque Daniel não vê esse homem. Então, e aí Daniel, ele realmente, a gente entende, a gente até falou no programa anterior, ele é um livro complicado porque ele aparece muitas visões, muito símbolo. Ele, a partir do capítulo 7, era em linguagem apocalíptica, que é um tipo de linguagem simbólica, né, professor Itamir? Que ela não é uma linguagem tão direta. Isso. Então, deixa eu só explicar uma coisinha. Do capítulo 1 até o capítulo 6, nós temos aqui Daniel contando a história dele, que ele passou pelo reinado da Babilônia, da Pérsia, e chegou quase ao reinado da Grécia. Do capítulo 7 em diante, então, Deus vai mostrando para ele essas visões que vão... Inclusive, João vai usar várias dessas dicas lá no Apocalipse. São visões com relação ao tempo do fim. Exato. Muito bem. Um outro detalhe importante que todo mundo deve saber é que, quando ele fala sobre as visões do fim, lá no capítulo 12, ele fala para fechar o livro, para não contar muito mais coisa. Mas lá em Apocalipse, João ouve uma voz, não, abre o livro. Quer dizer, porque ali é que a gente tem que saber exatamente o que vai acontecer. Então, essas visões apocalípticas são bem interessantes. No tempo do Antigo Testamento, que são o quê? Pelo menos 600 anos antes de Cristo, 500 anos mais antes de Cristo, é para ficar só algumas ideias. Ali, no Apocalipse, que então é o finalzinho do primeiro século, aí é para todo mundo saber mesmo, é coisa que nós, agora do século XXI, devemos saber. Mas vamos voltar à pergunta e à resposta. Não, sim. Por que a gente entende que é a voz de Deus? Em outros... Aparecem vários homens nessa visão, aparecem vários seres aqui. Então, desde o capítulo 7, quando nós lemos as visões que ele tem, aparecem visões aterrorizantes. Sim. E aí você sempre identifica se é digamos assim, do lado do bem ou do lado do mal. Vamos simplificar dessa forma. Aparecem animais terríveis e arrogantes. Então, essas sempre são figuras relacionadas à oposição a Deus. Sim. Só um detalhe que eu sei que você vai trabalhar, mas eu quero já chamar a atenção dos nossos ouvintes, daqueles que estão vendo a gente. No capítulo 8, 18 e 19, tem um detalhe muito legal. Enquanto ele falava comigo, Daniel caiu com sentidos, perdeu os sentidos e ficou, então, prostrado. Então, olha só essa frase. Então, ele tocou em mim e me pôs em pé. E disse, olha só o que ele está falando, André. Vou contar-lhe o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. Então, são visões escatológicas, só para dar uma confirmada naquilo que a gente tinha falado até agora. Pois tá? 8, 19. Pois a visão se refere ao tempo do fim. E aqui, é porque logo depois ele cita os reinos da Média, da Pérsia, da Grécia. Exatamente. E aí há uma... Porque quando a gente lê, principalmente profecia apocalíptica, eu gosto de uma visão que é a mesma visão que a gente tem quando a gente olha uma serra de montanhas, certo, uma cadeia de entendi. montanhas. Essa é boa ilustração. Então, quando você olha uma cadeia de montanhas, você sabe que tem uma montanha maior que outra quando você vê elas em sequência. Mas você não sabe exatamente a distância entre elas. Correto. E você não sabe o que existe entre elas. Exatamente, aqueles vales, né? Exatamente. Então, isso é muito comum aqui em São Paulo, por exemplo, a gente consegue ver as antenas da Avenida Paulista e a Serra da Mantiqueira. E às vezes parece que está muito pertinho.
E não Mas não está. é. Não, e exatamente. tem bairros, tem casas, sim. prédios, tem um monte de coisa, tem rio. É verdade. Entre elas, tem o rio Tietê. Mas você nem vê o rio Tietê. Você vê A antena da Paulista e e lá lá no fundo, montanhas. Exatamente. A cadeia de montanhas. A mesma coisa quando você está em outros lugares. Você vê também isso, né? Eu tive a oportunidade de estar lá na Península da Coreia e você vê a mesma coisa. O profeta tem mais ou menos essa visão. Ele vê fatos encadeados, Isso. mas ele não consegue enxergar o que acontece entre esses fatos e o tempo desses fatos. A distância, né, dessas montanhas, por exemplo. E Né? muitas vezes há uma visão que ela fala sobre um tempo próximo, mas que também se refere a um tempo distante, escatológico, ao tempo do fim. Exatamente, por isso que se refere ao tempo do fim. Exato. Agora, falando sobre os seres celestiais que aparecem aqui. Então, no capítulo 7, ele vê um ancião, que em outras versões é chamado de ancião de dias, e depois vê alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Então, o entendimento mais consensual é de que o ancião é o próprio Deus e esse alguém semelhante ao homem é o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Depois aparecem... É uma cristofania. É uma cristofania. Aparecem depois seres celestiais que interagem com Daniel. Esses seres celestiais, o principal deles é Gabriel, Sim. que conversa com Daniel. E Gabriel cita Miguel. E Gabriel, lá no capítulo 10, a gente entende que é Gabriel, porque ele vai falar que estava lutando contra o príncipe da Pérsia. Mas no capítulo 8 aparece este homem de novo, que é Gabriel, e essa voz cuja forma não aparece. Por isso que nós entendemos que essa voz, que de certa forma se distancia de Daniel e ordena que outro fale com ele, é a voz de Deus. Porque ao mesmo tempo que Deus está próximo, ao mesmo tempo que Deus se manifesta, Deus está distante porque ele é totalmente outro. Ele é santo. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa relação, professor Itamir, de distância e proximidade de Deus em relação a nós. Não, então, isso é muito interessante, porque eu só quero me lembrar de um texto que aparece lá em Êxodo, quando Deus chama Moisés, né, para ele libertar o povo do Egito. E ele faz uma manifestação muito bonita lá naquele monte onde tem aqui a sarça ardente. Ele fala, tira os sapatos porque esse lugar é santo. E é interessante, Moisés não está vendo ninguém, ele só está vendo uma manifestação de Deus, que é sarça ardente. E ouvindo uma voz. Exatamente, ele ouve. E é interessante que a gente pode olhar depois ainda no livro de Êxodo, que Deus fala que ninguém vê a Deus, nós podemos experimentar a sua bondade. Lembra que uma vez Moisés fala, não, se o senhor não for com a gente não vai. Ele fala, não, fica lá na rocha que você vai ver. E quando Moisés vê, não vê ele, ninguém viu Deus, porque Deus é espírito. O que ele vai ver, então, o que ele vai perceber é a bondade de Deus, mas não vê Deus, exatamente. Pode continuar. Não, eu queria só falar, e eu acho que vai ter uma pergunta que vai falar sobre isso, a questão de... Lembra que o Senhor Jesus falou, quem vê a mim vê o Pai? Quer dizer, a maneira muito interessante, muito bonita da gente ver Deus é olhar para o Senhor Jesus Cristo. Mas ninguém vê Deus. Exato, porque Deus é inescrutável. De certa forma, Deus para nós ele é incompreensível. Sim. E invisível também, isso com certeza. Pronto. Né? Agora, no Apocalipse, Deus vai estar o Apocalipse revela que na eternidade Deus vai estar conosco. Então, vai estar no trono, e é interessante, quando João faz essa colocação, ele fala que ele viu um trono, alguém no trono, mas ele não descreve quem é, porque é o Espírito, é Deus Espírito, e do lado do trono tem o Senhor Jesus Cristo. Por isso que, normalmente, nas manifestações divinas,
ou nas teofanias. Isso, teofanias. Na cristofania há um pouco mais de interação, mas nas Sim. teofanias, normalmente, o profeta, ele ouve a voz. Exatamente. E aí é o que aconteceu aqui. Ele ouve a voz de um homem que ordena a Gabriel conversar com ele. Sim. E ele interage muito mais com esses seres celestiais, principalmente Gabriel, aqui nas visões do livro de Daniel. Mas acho que é uma lição muito boa que a gente pode aprender, né, professor Itamir? Deus, ele é santo. E a gente, como nós não somos santos por nós mesmos, Exatamente. nós não podemos, por nós mesmos, nos aproximar de Deus. Então, Sim. como que Deus se aproxima de nós? Como nós podemos ter essa relação de proximidade e filiação de Deus? Exatamente. A única maneira é quando eu aceito aquilo que Deus se revelou para nós. E ele se revelou através de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Ele se revelou para nós. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, então nós estamos aceitando o próprio Deus. Porque, na verdade, nós temos que lembrar que o nosso Deus é um Deus trino. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a partir daí, então, a maneira pela qual eu posso ter contato com Deus é através do Senhor Jesus Cristo. Só mais um detalhe que vale a pena a gente mencionar. Tem tempo ainda ou não? Não. Não. Então, esse detalhe fica para uma outra ocasião. Para uma outra ocasião, façam perguntas. Exatamente. Façam perguntas, E o detalhe é o façam seguinte, 2 Coríntios 5,18. Depois você faz uma pergunta sobre isso. Depois usou quem está no YouTube, porque isso não vai para o rádio, quem está no YouTube tá faz certo. uma pergunta Boa. sobre isso. Segundo Joia. aos Coríntios? 2 Coríntios 5,18. Pronto, segundo aos Coríntios 5,18. E quem está no YouTube está vendo aqui. A gente está gravando ao vivo, né? Nem precisa ter corte aí do pessoal. Agora nós vamos nos preparar para a próxima pergunta. E a pergunta agora é de Felipe, ouvinte Felipe, de São Paulo. E ele faz a seguinte pergunta. Quero entender essa passagem, Isaías 8:3. Isso. E ele até coloca aqui, já dá até para ler. Então deitei-me com a profetisa, e ela engravidou e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, dê-lhe o nome de Maher-Shalal-Hash-Baz. Olha só. Não, repete. O nome do filho é Maher-Shalal-Hash-Baz. Nossa vida, que belo nome, hein? Era uma mulher qualquer? Outra versão diz que era sua própria mulher. E agora, quem é essa mulher, professor Itamir Neves? Bom, vamos ler então o que é Isaías 8:3, não é isso? Isso. Esse é o texto. Então, por gentileza, procure aí na sua Bíblia, e eu vou procurar aqui na minha. Eu estou lendo na versão atualizada da NVI. Não. Mas não, atualizada não. Não, Almeida que você está lendo. Não, estou lendo a NVI 2023. Não, você não, 2023 não. NVI. NVI 1. É a primeira versão. 8:3. Pronto. Isaías 8:3. Então deitei-me com a profetisa, e ela engravidou, e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, dê-lhe o nome, esse nome que você falou, certo. Pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens da Samaria serão levados pelo rei da Síria. A ideia toda, André, e como que é o nome do nosso querido ouvinte? Felipe. O Felipe. Eu creio que aqui a profetisa é a esposa de Isaías. Pronto. Exatamente. Então, ela não é uma mulher qualquer, não. É a profetisa, a esposa de Isaías, e a partir daí, então, tem essa palavra de Deus para Isaías. Isso, porque assim, isso é uma coisa importante, né? Literalmente é profetisa. Certo. Não é uma mulher qualquer, porque se ela é a profetisa, ou seja, ela é a esposa do profeta. Essa exatamente, que é isso, a ideia é exatamente essa daí. Agora, a gente pode falar o significado do nome do filho, né? Maher-Shalal-Hash-Baz. Pode falar. E para isso é bom a gente ler um pouquinho anteriormente. O Senhor me disse, versículo 1 do capítulo 8, tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível, Maher-Shalal-Hash-Baz. E chame o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias, como testemunhas de confiança. Versículo 3. Então deitei-me com a profetisa, ou seja, a esposa dele, e ela engravidou, deu à luz um filho. E o Senhor me disse, dê-lhe o nome de Maher-Shalal-Hash-Baz, pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Assíria. O que significa Maher-Shalal-Hash-Baz?
significa, é uma nota de rodapé aqui da NVI, rapidamente até os despojos, agilmente até a pilhagem. Isso. Então, qual que é a interpretação desse texto? Por que está acontecendo? Por que está acontecendo aqui, professor Itamir? Qual que é o contexto aqui de Isaías? Já aconteceu a visão, né? Isaías recebeu a visão de Deus, já foi comissionado por Deus para ser o profeta, e aí ele começa a dar essas palavras aqui para o povo de Israel. Exato. E você Na verdade, tem o Judá, né? O reino de Judá, que é o o reino do sul. Judá. Mas aí a ideia é a gente ligar esse texto, que é o capítulo 8, com o texto do capítulo 7. Certo. Porque ali o Senhor dá uma profecia para Isaías. Ok. Olha só, no capítulo 7, muito interessante, tem Isaías trabalhando com o rei Acás, e aí disse assim, eu não pedirei nada, não porei o Senhor à prova. O Acás está dando uma de espiritual. Vai, Certo. tá bom. Aí o Isaías disse, então ouça agora, descendentes de Davi. Está falando com o povo, né? Não basta, olha só, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus. E aí que vem uma palavra muito especial. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. Então, exatamente isso aqui, Damasco e Samaria. Interessante, né? Que Damasco é a capital da Síria. Exatamente. E Samaria que é o reino do norte. Exatamente. Então, a gente tem que fazer essa ligação. Temos que... talvez, André, uma dica para os nossos queridos ouvintes e os nossos espectadores é o seguinte. Para nós entendermos um texto bíblico, é bom sempre o quê? Olhar o contexto. Tanto o contexto anterior e o contexto posterior, porque nos dão, então, uma visão completa do que Deus está revelando ali naquele ponto. Então, aqui, esse texto está falando imediatamente a respeito de uma situação da geopolítica local. Certo. Ou seja, os judeus, eles enfrentam problemas geopolíticos já há muito tempo. Há muito né? tempo. De hoje não. Nossa, há muito tempo. Há muito tempo. Então, e havia uma rivalidade com o Reino do Norte, que havia, inclusive, apostatado da fé, e outro reino muito poderoso, que era o reino da Síria. E aí há, de certa forma, ao mesmo tempo que uma rivalidade, às vezes uma tentação de proximidade. E aí o que Deus fala para ele? Olha, rapidamente, daqui a pouco tempo, exatamente, vai ter um outro reino que sou eu mesmo que estou no controle e estou levantando, que é a Assíria. E a Assíria vai dominar esses 2 aí que geram alguma preocupação da parte de vocês e não vai demorar muito tempo. Por isso que fala, antes do menino reconhecer o erro, depois antes dele falar papai e mamãe, antes do seu filho falar papai e mamãe, então fique esperto. Porque vai acontecer. Vai acontecer, não precisa nem esquentar a cabeça e toma cuidado com qualquer relações com esses daí. E você deve se lembrar do Salmo 67, que fala que o Senhor reina sobre as nações. Então, não tem nenhuma nação que faz qualquer coisa conforme a sua própria vontade. Sempre está fazendo alguma coisa debaixo da orientação do nosso Deus. Nosso Deus é o dono do mundo, Ele é o dono das nações. Agora, uma outra pergunta que surge disso aqui, e que tem ligação mais direta com a pergunta aqui do Felipe, professor Itamir, que é essa coisa aqui da profecia, que não é só falada por Deus, ela muitas vezes, isso acontece um pouco em Isaías, acontece muito em Ezequiel, acontece muito em Jeremias. E acontece muito, eu já sei o que você vai falar, com Oséias. Com Oséias, exato, que é uma profecia interagindo com a vida do próprio profeta. Exatamente. Então, tem até uma que é meio estranha, né? Eu não lembro se é de Ezequiel, acho que é Ezequiel, que manda o profeta sair nu. Exatamente, não é? Exatamente. Então, assim, mas aquilo tem um significado. E aí, aqui também, olha, você vai deitar, né? Quer dizer, na verdade, ele nem manda deitar. Em Osés ele manda deitar. Exatamente. Mas aqui, ele se deitou
E aí o senhor disse, você vai dar o nome para esse menino exatamente, aí, exatamente. porque vai acontecer tal coisa. Quer dizer, é uma interação com Deus que interfere diretamente na vida do profeta. E são até o professor Clayton Kuntz, que é nosso amigo, doutor Clayton Kuntz, né? Ele fala de ações parabólicas. Ele fala muito sobre Jesus, que Jesus não apenas contou parábolas, mas fez ações com significado. Exatamente. E isso acontece muito nos profetas também. Mas voltando um pouquinho só a Abacuque, lá no Antigo Testamento, lembra que ele pede para Abacuque escrever com uma placa bem grande o que vai acontecer? Exatamente. E Abacuque está meio chateado, porque, não, mas como que o senhor vai mandar a Babilônia, que é um povo pior que a gente, nos disciplinar? Aí, escreve lá, quer dizer, o próprio profeta agindo conforme a orientação de Deus. Então, agora, aí vem uma pergunta. Quer dizer, esse tipo de ação parabólica pode acontecer ainda hoje? Essa é uma boa pergunta. Eu creio que sim. Sabe por quê, André? Porque o nosso Deus é um Deus presente, né? Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será de amanhã. Então, ele pode fazer. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar sempre é que tudo que nós temos está revelado nos 66 livros da Bíblia. Então, ainda que aconteçam algumas coisas assim, não pode ser nova revelação. Não, exatamente. O princípio que nós temos que seguir está aqui, nesse 66. Então, esse negócio que Deus me falou, Deus me mostrou, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que temos que fazer sempre é conferir com a palavra de Deus já inspirada e escrita. Lembra lá de 2 Timóteo, né? Toda escritura é inspirada por Deus, vem de Deus. E isso significa o quê? Tanto o Antigo como o Novo Testamento. Mesmo porque aqui, nesse caso, é algo desafiador. Coloca o nome do menino. Sim. Daqui, Nossa. Porque daqui a pouco isso vai acontecer. O nome dele vai acontecer. É muito interessante. E aqui, né? no capítulo 7, o nome dele será Emanuel, que é o Deus conosco, Deus conosco. Esse é o filho do rei, né? Exatamente. Que aí é uma alusão direta ao Senhor Jesus Cristo depois. O próprio nome de Jesus, ao próprio nome do Senhor Jesus. Então, isso é algo que eu acho que é para a gente chamar a atenção. A maneira como os profetas revelavam a mensagem de Deus, ela se dava ouvindo a palavra, mas também demonstrando na própria vida e era um serviço total, né? A própria vida deles. É uma entrega completa, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, e me envia-me a mim, quer dizer, faça o que o Senhor quiser da minha vida para que eu seja um instrumento para que o povo entenda a tua voz. Então, não é só as nossas palavras que devem falar. A nossa vida também deve revelar... A nossa atitude, né? Exatamente. Como que é isso? Exatamente. Então, a minha vida... Lembra que Pedro fala lá em 1 Pedro? E aí repete Levítico, né? Ele fala, sede santos, porque eu sou santo. Então, a nossa vida tem que demonstrar que nós somos separados. Porque santidade não é aquele cara que não peca nem nada, mas é uma vida separada para Deus. Então, dessa maneira, eu estou mostrando aquilo que, na minha vida, aquilo que Deus quer que eu possa pregar, eu possa mostrar para as pessoas. E quem está mais perto de Deus, peca menos também. Com certeza. Até Jesus voltar. Bom, agora nós temos a pergunta do ouvinte Guilherme Toledo, dos Estados Unidos. Pastor, professor, mestre Itamir Nefes, eu que estou falando aqui. Judas Iscariotes suicidou-se por arrependimento ao ter traído Jesus Cristo, certo? Não sei. Não sei se arrependimento é a melhor palavra, mas vamos lá. Se foi por arrependimento... Isso significa que Judas será salvo? Então, exatamente. Essa aqui é uma pergunta feita já com uma interpretação do nosso querido Guilherme. Eu creio, e a Bíblia nos diz, que não houve arrependimento, não. Houve remorso. Então vamos lá. Eu acho muito legal a gente trabalhar isso. Importante definir o que é arrependimento e o que é remorso. O que é arrependimento, professor Itamir? O que eu entendo, o que a Bíblia nos diz, arrependimento... é aquilo que o Senhor Jesus fala lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurado é aquele que chora. Por que ele chora?
porque ele entendeu que ele é pecador, que é a primeira bem-aventurança. Você está abrindo lá em Mateus, não? Né, eu vou abrir em outro texto que para mim diferencia muito bem as duas coisas, Isso, mas pode então, seguir. mas a ideia é a seguinte: quando eu reconheço que eu sou pecador, capítulo 5 de Mateus, e fala que a primeira bem-aventurança é aquele que se humilha, que é aquele que tem um coração arrependido, isso é, aquele que reconhece que ele é pecador, aí ele chora. Por quê? Porque ele realmente entende que ele está pecando contra Deus. Olha, o Salmo 51 é um salmo que Davi está falando exatamente. Pequei contra ti, somente contra ti eu pequei. Quer dizer, ali havia o arrependimento. Por quê? Quando Natan chegou para Davi, e olha, Davi era o rei, e Natan foi corajoso, falou, ó, o negócio é com você. Aí Davi falou, meu pai, eu pequei, e eu pequei contra... É por isso que ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração novo, e assim por diante. Então, arrependimento é quando eu reconheço que eu falhei contra aquilo que Deus quer. O remorso, não, é aquilo que eu olho para mim mesmo e falo, nossa, o que eu fiz? E não tem outro jeito, ele não está falando mais com Deus, está falando com ele só. E aí ele vai para a morte mesmo. E no remorso tem mudança de atitude? Eu creio que não. Infelizmente, talvez a mudança de atitude é que ele vai querer acabar com a vida. Porque ele está tão deprimido diante daquilo que ele fez, ele reconhece que ele pecou, que ele errou, mas ele, em vez de procurar a Deus que pode nos perdoar, ele procura a si mesmo. E aí ele não encontra nada, então o que ele vai fazer? Vou acabar com a minha existência. Tá. O Salmo 51, 51, gostei, isso, eu porque falei. ele tem uns versículos que são sensacionais. Fora de sério. Pode Versículo ler. 14 pode ler. em diante. Joia. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Sim. E a minha língua Olha lá. aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá-me as... Desculpa. Ó Senhor, dá as palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Aham. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, Sim, um coração sim. Aleluia. quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Eu entendo assim... Quando acontece aqui, quando o salmista Davi está falando, ele não fala apenas de sentimento, mas ele fala de ação também, né? Sim, sim. Ele fala sim, assim, sim. Deus da minha salvação, a minha língua aclamará a tua justiça. E os meus lábios anunciarão o teu louvor. Porque não é só de sacrifício que o Senhor gosta. O Senhor gosta de coração quebrantado. E contrito. Isso é arrependimento, André. Exatamente isso daí. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. E eu vejo aqui uma ligação também, Tamir, com aquilo que depois é falado em Isaías. Agora não lembro se é o Jeremias. Quando ele fala muita coisa que a gente pega de cabeça, pessoal. Sim. Então, perdão. Quando ele fala do jejum. E do sim, jejum que agrada a Deus. 58. Isaías 58. E o jejum que agrada a Deus não é só parar de comer, é fazer justiça. Exatamente. Ou seja, qual que é o objetivo da chamada de Deus do ser humano? É que haja mudança de atitude, arrependimento que se manifesta em uma nova atitude. Exatamente. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Quer dizer, uma vida nova, totalmente diferente, porque Deus atuou. Eu confessei o meu pecado. Nesse Salmo 51, no 34 também, no 32, que Davi está escrevendo sobre aquele pecado que fez com Betseba, ele fala, depois que o Senhor me perdoar, aí eu vou anunciar, porque eu estou totalmente limpo, então eu vou anunciar as suas boas obras. Mas... E eu queria que a gente desse... Eu não sei o que o que o senhor quer falar aí agora, mas eu pensei em 2, e até tem mais, né? De pessoas que encontraram Jesus e são exemplos de arrependimento. Sim. Eu tenho 2 na cabeça. Fala. Quais são eles? Zaqueu. Zaqueu, boa. Por que Zaqueu é um exemplo de arrependimento? Olha, ele reconheceu a presença de Jesus, né?
Ele reconheceu. Se por acaso eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, tá aqui, eu vou dar. Mudou a atitude. Pronto. Em vez de ficar ganhando, eu vou dar. Em vez de Pronto. ficar se lamentando, Exatamente. ele foi. Davi Joia. também é um exemplo. Ele se Davi é um lamentou até na verdade, ele está preocupado com o filho que Sim. estava para morrer. Sim. Quando o filho morreu, ele falou, não, pronto, tranquilo, segue em mudou de frente. vida. E aí Deus foi bondoso, deu Salomão para ele. E um que também traiu Jesus. Outra coisa, é só comparar Pedro com Judas. Pronto. Pedro olhou para o Senhor Jesus e se arrependeu, saiu e chorou amargamente. Mas ele só ficou chorando? Não, mas aí, lembra que depois Jesus chama ele e fala, você me ama, me ama? Assim, voltando a resposta do Guilherme, que deixa eu ler. Pedro é restaurado, Isso, né? 26, 24 de Mateus. Certo. 26, 24. Olha, é o próprio Senhor Jesus falando. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe não haver nascido. Jesus falando, hein? Seria melhor ele não ter nascido. Mas aí, continuando o capítulo, lá em Mateus, no capítulo 27, olha os versículos 5 a 8. Olha que coisa impressionante. 27. Então Judas, olha só, então Judas jogou o dinheiro dentro do templo. Porque quando ele viu... vou começar a ler do 3. Do 3. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso, olha a palavra. Então a própria Bíblia... Exatamente. E devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse, pequei, pois traí sangue inocente. Ele reconheceu que pecou. Exatamente. E eles recutaram. O que nos importa? O problema é teu. A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo, foi e enforcou-se. Aí os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram, é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro e assim por diante. Então, o que eu entendo aqui claramente é que não houve arrependimento, houve remorso e ele se matou. Agora, isso, ele não conseguiu resolver a questão. Tem Atos também? Sim, mas eu queria ler, antes de Atos, eu quero ler João. Abra aí, João 17, 12. João 17, 12. Então, a gente tem que entender direitinho o que está acontecendo, o que aconteceu, infelizmente, na vida de Judas, né? Posso ler? Isso, pode ler, por favor. Enquanto eu estava com eles, Isso. eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Olha só que coisa linda. Nenhum deles se perdeu. Exceto... A não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então teve um que se perdeu. Exatamente. E que é o Judas. Que é o Judas, exatamente. Então, não tem jeito. Ele não se arrependeu e ele não é salvo. Por isso não tem condições. Mas fala aí, você tinha outro texto, não tinha? Não, então, em Atos 1, os discípulos estão debatendo sobre o que vão fazer, porque eram 12 apóstolos, por Jesus chamado, mas agora é 11, né? Jesus subiu, são 11. Então, naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama. Isso. Isto é, campo de sangue. Por quê? Prosseguiu Pedro. Está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habita. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante o tempo em que o Senhor Jesus veio entre nós. E preciso que um deles seja conosco o testemunho de ressurreição. Então, na verdade, os próprios 11 entenderam que ele estava fora. Sim. E mas aí substituíram... Exatamente, por Matias. Por Matias. Como que eles sortearam Matias? Com dadinho? Provavelmente Urim e Tumim, né? Ou com um palitinho?
Não, o Urim Tumim. que era a coisa. Então, Deixa eu ler um texto aqui, Não, que é só- importante a gente entender isso daqui. certo. Não, eu queria ler capítulo 9 de Lucas, de 1 a 6. Jesus está mandando os 12 para as cidades de Jerusalém, da Judéia e tal, para fazer várias coisas. Então, olha só. Vocês vão pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Muito bem. No versículo 6. Então eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho, fazendo curas por toda parte. Adivinha, Lucas está mostrando que os 12, então Judas está no meio, tá bom? E aí a pergunta é, como é que Judas pode fazer isso daí se ele não é salvo, se ele não está andando com Jesus? E eu queria colocar essa frase para você conversar com os nossos queridos que estão nos vendo. Seguir a Jesus é diferente de novo nascimento. Porque lembra que Simão, quando Pedro foi lá para Samaria, lembra disso? Sim. Ele falou, não, eu quero, eu quero ser batizado. Mas, por favor, me dá uma graninha, eu dou uma graninha aqui para vocês me darem esse poder. Então, uma coisa é o novo nascimento, outra coisa é falar, eu sou discípulo de Jesus. Mateus 7, 21, 23 fala, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, faremos isso, fizemos aquilo. E o Senhor Jesus vai falar o quê? Nunca vos conheci. Pois é. Aí é É sério, né? é séria a coisa. Então, nós temos muita gente que está dentro da igreja. Mas não está arrependido. Exatamente. E esse é o ponto. Exatamente. Leia depois, 2 aos Coríntios 7:10. Ah, legal. Que você vai ver a diferença entre a tristeza ou culpa Isso. que leva ao arrependimento e aquela que Que leva é o à morte, remorso, que foi o que exatamente. aconteceu com Judas. Exatamente. Boa. E a pergunta agora, professor Itamir Neves, é da ouvinte Bianca. De onde que ela quer? De onde Ela ela é do Distrito Federal. Ah, então da capital do país. Pois Muito é. bem. Qual é a pergunta? O filho de Caim sofreu consequência do que fez seu pai? Interessante essa pergunta, hein? Isso é boa. Boa pergunta. O que Caim fez mesmo? Deixa eu ver. Caim, quem é Caim? Ah, certo. Caim tinha um irmão chamado Abel. Certo. Que tinha uns pais que chamavam o quê? Adão e Eva? Adão e Eva. É isso mesmo? Isso. O primeiro Muito bem. homicídio registrado na Bíblia. É, exatamente. E aí, é muito interessante essa pergunta, porque nós temos que pensar no efeito do pecado. Boa. André, é tão sério essa questão do pecado, desobediência a Deus, porque qual foi o pecado de Adão e Eva? Desobedeceram a Deus. Muita gente fala sobre sexo, sobre uma opção de coisa, não tem nada disso. Deus tinha dado uma ordem para Adão, que logicamente essa ordem também veio para Eva, sobre, olha, vocês têm todo o jardim, o fruto dessa árvore vocês não vão comer. Aí vem o tentador, e aí atrai Eva, e ela então vê o fruto desejoso, etc. e tal, e assim por diante, e come. Gostou e falou para Adão, Adão, achei uma coisa aqui gostosa demais. E não era nem maçã, nem pera, nem abacaxi, eu acho que era um pepino. Bom, muito bem. Não, poderia ser um abacaxi também, porque eles tiveram um abacaxi na mão depois. Então, o que aconteceu? Aconteceu o pecado. E aí, no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus chama Adão e Eva para conversar, e é uma outra coisa muito legal, que quem foi procurar, foi Deus que foi procurar Adão e Eva. Eles estavam escondidos. Quando a gente peca, a gente quer sempre se retrair, não queremos falar com Deus direto, porque a gente tem vergonha daquilo que a gente fez. E aí Deus vai, chama eles, conversa com eles, e aí tirou-os do paraíso. Ok. Tá bom? Então, separou-se o ser humano de Deus. Ok. Tá bom? Quando Paulo fala sobre isso lá em Romanos 3, nós conhecemos bem esse versículo. Você sabe ele decora? Será? Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e estão separados ou destituídos da glória de Deus. A glória de Deus, a glória Shekinah, é a presença dele. Então, Adão e Eva ficaram aqui longe de Deus. Isso. Então,
será que o nosso querido Caim, o filho de Caim, sofreu a consequência daquilo que você fez seu pai? Sim, por quê? Porque ali o homem, o ser humano, já estava separado de Deus. Por isso que ele mata o seu irmão Abel, porque ele não aceitou que Deus recebesse o sacrifício de Abel, ele fica com ciúmes, mata Abel, e aí ele está separado de Deus. Então a consequência, não só do filho de Caim, a consequência é nossa, André. Eu e você estamos separados de Deus. Se nós não tivermos Senhor Jesus Cristo, todos nós, todo ser humano está separado de Deus. Então, num certo sentido, o filho de Caim sofreu sim a consequência do pecado do seu pai. Então, mas aqui aí vamos aprofundar um pouquinho mais. Sim, vai lá. Né? Todos sofremos a consequência do pecado. Certo. Mas no caso de Caim houve uma consequência adicional, que está lá no versículo 10 do capítulo 4 de Gênesis. O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Certo. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Exatamente. Ah, E logicamente o filho dele está nessa história. o O filho de Caim. Então, isso não acaba abrindo precedente para aquilo que é chamado de maldição hereditária? Essa é uma pergunta muito interessante, mas é interessante quando a gente olha nos profetas, ele fala um momento que a culpa do pai não vai gerar culpa no filho, e a culpa do filho não vai gerar culpa no pai. Por quê? Porque agora, a partir de algum tempo, porque lembra que a revelação é progressiva, cada um que peca tem que se reconciliar com Deus. Não é mais a questão de que pai e filho estão na mesma coisa, não. E, inclusive, quando a gente chega nas páginas do Novo Testamento, é cada um, desculpe a palavra, mas é cada um por si. Né? Não é, meu pai, minha mãe. Tem muita gente que fica culpando o pai e a mãe por coisas que eles fazem. Não, eu tenho que acertar a minha relação com Deus. Certo. Através de Jesus Cristo. Então, aí que vem a questão. Quer dizer, o filho de Caim também seria um fugitivo errante? Porque o que acontece aqui depois? Ele fala, meu castigo é maior do que posso suportar, no versículo 13. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo. E qualquer que me encontrar me matará. Aí o Senhor responde, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. E aí, na sequência, ele tem relações com sua mulher, ela engravida e ele dá à luz Enoque. E aí, Caim funda uma cidade e dá a essa cidade o nome do seu filho Enoque. E aí vem toda a linhagem, a descendência de Caim. Tem até a história de Lameque, que ele toma 2 mulheres e aí ele aumenta, quer dizer, eu matei 2 homens, e aí então eu recebo o dobro da proteção de Caim. Né? Então, assim, houve uma proteção de Deus e a maldição e a proteção. Isso atinge toda a descendência de Caim, inclusive esse sinal, porque existem algumas interpretações meio complicadas nessa questão do sinal de Caim. Essa eu gostaria de deixar para algum ouvinte fazer uma pergunta para nós. E a gente vai ter que trabalhar para ver qual é esse sinal. Tem muita gente que fala que é a questão da pigmentação da pele, assim por diante. Né? Mas... E deixar bem claro, a gente não acredita nisso. Não, exatamente. Mas, então, é importante que eu acho que a gente tem que lembrar é que toda essa história de Caim vai gerar uma situação complexa para o filho dele. E, a partir daí, então, ele está sofrendo a consequência daquilo que seu pai fez. Então, a consequência que o filho sofre é uma consequência prática desse andar de Caim. Exatamente. Um andar completamente fora da vontade de Deus, né? Fala. Digamos que a descendência de Caim tivesse se arrependido.
Aí a coisa é diferente. Não, porque, lembra, nós acabamos de falar sobre um programa aí atrás, que o arrependimento leva a gente a ter novamente o quê? A comunhão com Deus, o perdão de Deus. O arrependimento, sim. O remorso, não. O remorso a gente vai para o buraco mesmo. Mas se houvesse, supondo, né, se houvesse arrependimento da família de Caim ou do filho de Caim, com certeza Deus perdoaria. Deus perdoaria. Agora, parece que Caim, ele foi cada vez mais para longe de Deus. E a partir daí... E aqui tem uma coisa, né, que ele é o primeiro que funda uma cidade. Ou seja, uma espécie de refúgio para sair dessa proteção de Deus. Que se opõe a Deus. Ele tenta fazer uma proteção para ele mesmo. Exatamente. E quando fala de cidade, o que é cidade na cabeça da antiguidade? Muro. É exatamente uma isso aí. fortificação. Então, essa cidade murada que para uma proteção dele e da família dele. Isso. E a partir dali, toda a sua descendência está numa cidade em oposição àquilo que Deus poderia fazer. Inclusive até em oposição à criação. Porque há uma relação de inimizade com a terra, ou seja, com a criação. Porque Caim era um homem da terra e aqui ele perde essa bênção que era o trabalhar com a terra. E interessante, só para lembrar, você tocou num ponto que é importante, quando Deus amaldiçoa, quando ele está conversando com Adão e Eva, ele amaldiçoa a terra, inclusive. A terra amaldiçoada. Então, aquilo que poderia ser alguma coisa até prazerosa para o homem, o trabalho, agora você vai ter na terra o quê? Espinhos e assim por diante. Então, é uma situação... O pecado, de fato, André, desculpe a palavra, mas bagunçou com tudo. Agora, uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, é bom que os nossos queridos que estão nos vendo e estão nos ouvindo, a gente tem que lembrar que tudo isso Deus já sabia. Deus não foi pego disso. Nossa, e agora o que a gente vai fazer? Então, Jesus, o que você pode fazer? Não, tudo isso era um plano eterno, lá atrás. Quando ele bolou o plano da criação, rapidamente, eles, porque são oniscientes, rapidamente bolaram o plano da redenção. A bênção de Deus é essa, a maravilha de Deus é essa. Quer dizer, ele já sabia que isso iria acontecer, nós iríamos pecar. Mas Deus já tinha elaborado um plano da redenção, através do Senhor Jesus Cristo. Tá certo. Então, eu acho que é importante a gente pontuar isso aqui. A consequência que o filho de Caim sofre é uma consequência prática. Certo. Por causa do seu pai. Mas não que ele recebe exatamente a mesma maldição. Não recebe, então, exatamente a maldição é sobre Caim. Exato. Mas em função do afastamento de Deus, Caim acaba levando causando consequências para toda a sua descendência. Isso aí. Muito bom. E agora temos uma outra pergunta? Vamos à pergunta bom. da ouvinte Janaína, que é de Natal. E ela fala o seguinte, essa maravilhosa. Pergunta aqui, o que a Bíblia fala sobre o cuidar do corpo, professor Itamir? Meu amigo, olha, eu estou com 77 anos. E o senhor cuida do seu corpo, professor Eu Itamir? cuido. Cuida? Inclusive, depois da Covid, eu tenho cuidado muito mais ainda. Teve que cuidar muito bem, Tive que cuidar. E é interessante, a Bíblia nos mostra vários textos, eu queria dar uma relação de textos aí para Janaína, para ela notar. Mas eu queria chamar a atenção de alguns textos muito interessantes. Primeiro, dá uma lida para nós, André, por gentileza. Um texto muito conhecido de todos já. 1 Coríntios 3, 16 e 17, e capítulo 6, 19 e 20. 1 Coríntios 3, 16 e 17... Certo. Depois, capítulo 6, 19 e 20. 3, 16 e 17, o que fala? Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Muito bem. Deixa eu colocar, mas aí eu vou colocar uma questão aqui sobre esse texto. Fala.
ele está falando sobre o corpo individual do ser humano ou sobre o corpo de Cristo, que é a igreja? Exatamente. Ele está falando sobre o corpo individual, mas com certeza o capítulo todo, então, aquilo que eu falei no outro programa, que a gente tem que ler o contexto, ele está falando sobre a igreja, não tenha dúvida nenhuma, não tenha dúvida nenhuma. Então, se você briga com a igreja, se você destrói a igreja, o Senhor vai pegar no seu pé. Porque é um problema muito sério aqui do contexto de Coríntios, era justamente a divisão. Essa divisão. Agora, no capítulo 6, 19 a 20, olha o que ele fala. Posso ler? Pode. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Aqui não é a igreja. Aqui é o corpo humano. O corpo humano mesmo. Então, está muito claro. Quer dizer, como é que eu vou... Lembra que nós falamos no programa passado, André, de que nós podemos demonstrar o Evangelho? Você trouxe uma mensagem outro dia muito legal sobre essa reunião de Lausanne. Sim. Então, a maneira pela qual eu vou demonstrar é através de atitudes. Não é só falar, eu amo o Senhor. Falar, amo o Senhor é fácil. Agora, eu quero demonstrar esse amor. E então, quando eu faço o quê? Cuido do meu corpo. Porque o Espírito Santo habita no nosso corpo. E aí, aquilo que vem no interior se manifesta no exterior. Certo. Vai. Bom, primeiro, eu vou depois apresentar um contraponto bíblico sobre essa questão do cuidado com o corpo. Tá bom. Mas antes, eu quero que o senhor coloque para a gente outros versículos que o senhor separou que falam sobre o cuidado do corpo. Isso. Então, olha, primeiro versículo. Você quer ir lendo para a gente, Vai lá, então? fala para mim. Mateus 6, 25. Mateus 6, 25. Então, em Mateus... Qual que é o contexto aqui? É o Sermão do Monte ainda, está dentro do Sermão do Monte, tá? Certo. E ele fala uma coisa muito interessante aqui que deixa a gente para pensar bastante. Dá uma olhada. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Exatamente. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. 6,25. E eu errei. Exatamente. Eu li o 5. Então vamos ler o 6 agora. Por favor, 6,25. 6,25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Então, na verdade é o seguinte, muita gente fica ansiosa, né? E agora, o que eu vou arrumar? O que eu vou vestir? O que eu vou comer? Ele está falando, olha, mais importante ainda que o corpo é a própria vida, e essa vida é a vida espiritual. Certo. Mas, com certeza, eu tenho que cuidar do meu corpo. Mas calma que esse é um versículo. Certo. Tem uma lista aqui. Vai lá. Agora, vamos lá, na ordem bíblica, é Efésios 5:29. Efésios 5:29. 5:29. Muito interessante. Olha, a Bíblia é muito legal. E depois tem uns textos aqui de Atos que é maravilhoso. Não, mas a gente vai para Efésios, depois vai para Atos? Não, porque esse de Atos eu vou dar como a conclusão. Então é 5 o quê? 5:29. 5:29. Vamos lá. Vai. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, que aqui literalmente é sarx, carne. Exatamente. Sua própria carne. Está falando disso aqui, ó, da pele. Estou tocando na minha pele aqui. Está falando disso. Antes o alimenta e dele cuida. Como também Cristo faz com a igreja. Então, um exemplo muito legal. Somos membros Se do seu Jesus corpo. faz isso com a igreja, eu também faço isso com o meu próprio corpo. E até no contexto aqui ele está falando sobre o casamento. Exatamente. Sobre cuidar da esposa, cuidar da família. Tranquilo. Então, não vou deixar... Eu não vou passar fome, não vou deixar minha esposa passando fome, não vou deixar meus filhos passando fome. Vou cuidar da alimentação minha e da família também. Eu estou falando como homem, mas isso vale para a mulher também. Muito bem. Agora, eu tenho um outro versículo bem interessante, que é 1 Timóteo 4:8. Então, esse era o contraponto que eu queria
colocar. Não tem outro antes desse aí? Não, tem vários. 1 Coríntios 10, 31. Vai, 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Legal. Vamos falar sobre esse aqui. Mas depois eu vou terminar falando um de Atos, hein? Tá bom. Você se prepara. Assim, quer vocês comam, Isso. bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, qualquer coisa que eu faço com o meu corpo, eu devo fazer para a glória de Deus, sempre. Ou seja, eu não vou fazer algo simplesmente para a minha única satisfação. Exatamente, o meu próprio prazer. Eu faço, quer dizer, um exemplo muito básico aqui, muito básico. Boa. Alguém que tem diabetes, Isso. ficar comendo isso. açúcar. Ou alguém que tem pressão alta, ficar comendo, sal. atolando a comida de sal. Não está Exatamente. cuidando do seu próprio corpo e não está fazendo isso para glorificar a Deus com o seu próprio corpo. Está só por causa do paladar. Exatamente, para a sua própria satisfação. Certo. Agora, um outro texto muito legal, André, eu queria que você lesse 1 Timóteo 4,16. 1 Timóteo 4,16. 16? É. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Isso, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Ou seja, tem uma outra versão que fala cuida de ti mesmo. Exatamente. E aí, eu queria terminar com esse texto aqui, porque depois eu quero ver a sua contra-argumentação. Certo. Eu queria ler, e aqui ele está falando para os líderes da igreja de Éfeso, e é para nós. Atos 20 e 28. Atos 20 e 28 é um texto que nós usamos muito no ministério chamado Fermata. Certo. É um texto muito lindo, André. Olha só. Certo. Vamos lá. Diz assim: cuidem de vocês mesmos e aí de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus. Certo. Que ele comprou com seu próprio sangue. Então, esse cuidar de vocês mesmos significa o quê? Cuidar da minha vida espiritual, da minha vida física, da minha vida intelectual, da minha vida emocional. Quer dizer, então é o cuidado com o corpo, não tenha dúvida nenhuma, para depois eu cuidar da igreja. Ok. Vamos lá. Agora vai lá o seu versículo. Porque tem dois. Tá. 1 Timóteo 4, no versículo... vou a partir do 7. Tá, eu sei. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. Certo. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Tá certo. A academia, então, nem pensar. Então, a questão é a seguinte, exatamente. O que ele está querendo mostrar são os valores, né? Muita gente, e principalmente hoje em dia, nós temos muita gente enfatizando um corpo belo, né? Como que é a barriga de tanquinho, etc. Ele está falando, não, pera um pouquinho, isso é muito bom, mas o que mais é importante é a vida espiritual. Então não é que ele está dizendo não faça exercício físico. Não, de jeito nenhum. Ele está cuidando do que é mais importante. O que é mais importante? Lembra que o Senhor Jesus falou? Ele falou, eu não quero comer, não, eu quero fazer a vontade do meu Pai. Quando os discípulos chegaram e trouxeram alimentação, seria muito legal, ele estava com fome, tinha querido água para beber. Ele falou, não, espera um pouquinho, antes disso eu quero que vocês saibam o seguinte, antes eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. E aí depois certamente ele comeu, não tem dúvida nenhuma. Ou seja, é isso que o pessoal... Eu acho que a gente tem a tendência de ser desequilibrado. Então a gente lê um versículo desses, por exemplo, que fala, não preciso nem andar então, vou ficar sentado o tempo todo. Ele está dizendo que é de pouco proveito e não que é de nenhum proveito. O problema é quando você deixa a vaidade tomar conta do seu coração. Sim, aí não tem e aí jeito. você fica tentando só o aperfeiçoamento físico. E tem gente que trabalha profissionalmente com isso, que é outra história. Sim. Agora, tem gente que faz isso em detrimento da sua vida espiritual. E aí isso que é o problema. Porque você ficar fazendo isso só para você ficar se olhando, se admirando no espelho,
Aí Não, é e complicado. se mostrando para as pessoas, né? Olha como eu sou, né? E Mas aí? a vida dele está uma bagunça. Aquilo que o Senhor Jesus falou, sepulcro caiado. Pronto. Por fora, tudo bonitinho, cara cheio de músculo e tudo mais. Mas por dentro, uma vida... Pão bolorento. uma vida completamente fora da vontade de Deus. E, por último, que aí, Vai lá. 1 Timóteo 5:23, Boa. que o apóstolo Paulo recomenda: não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então, significa que é para cuidar do corpo. Exato. É muito bom, importante dizer isso aqui. Paulo está recomendando um medicamento. É bom que a gente Para pense Timóteo. e fale isso bem Exatamente. bastante. Então, isso aqui, que era o medicamento que eles tinham. Sim. É a mesma coisa Sim. que ele virasse hoje em dia, ele ia falar: não esquece do pantoprazol Exatamente. antes de comer de manhã. E eu tenho outro remédio. Gotas preciosas. Pronto. Você está com problema de intestinal? Toma esse remédio. Ou Então dá para cuidar do corpo, Pronto. sem dúvida nenhuma. Ou seja, cuide do seu corpo. Exatamente, exatamente. Muito legal. Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização Transmundial.